Vou contar um pouco a trajetória, um pouco dessa minha trajetória na descoberta do câncer de mama, né? Eu, desde nova, né, eu já vinha tendo fibroadenomas, né, que são nódulos benignos, né, desde meus 18 anos. Então, eu sempre fui assim prevenida, né? Sempre, mesmo eu não tinha plano de saúde, mas eu ia atrás, né? E muitas vezes, assim, nem falar para minha mãe para não preocupar ela. Mas eu, bem nova, eu já ia atrás de médico, fazia exame, fiz até a cirurgia e nem falei para minha mãe, né? Ela só foi saber depois, quando eu cheguei em casa, porque eu não queria preocupar ela, né? E sempre fiz, sempre busquei assim tratamento, né? Eu sabia que eu tinha esse problema e eu sempre estava anualmente, né? Eu sempre estava fazendo minha prevenção, né? Então, a, com 34 anos, mais ou menos, né? Eu fui no ginecologista e apresentou outro cisto, né? Isso eu tinha tirado com 18 e tirei, acho que com 21, tirei outro, né? E com 34 apareceu outro, né? Fui encaminhada para o mastologista pediu mamografia e tudo, e fui tirar para saber se era benigno, né? E na época eu tirei da mama esquerda, né? E deu benigno. Mas continuei todo ano fazendo meu tratamento, né? Todos os anos. Em 2012, apareceram na mama direita microcalcificações, né? Na época eu fiquei muito assustada, mas eu fiz um procedimento que chama mamotomia, que foi para uma biópsia, né? Onde tira vários fragmentos e deu benigno, né? Então eu fiquei mais aliviada, mas mesmo assim, todo ano eu fazia meu tratamento. Aí apareciam cistos, né? Nódulo não apareceu mais, né? E microcalcificações não eram mais aquelas agrupadas, porque diz que as agrupadas, né, que formato diferente, aqui é perigoso. Então, 2012 para cá tava normal. Quando foi em 2019, eu notei tipo um nódulo, né, na mama. Eu mesma notei. E já estava na época também de fazer minha prevenção. Fui fui numa doutora aqui perto, a mastologista, e ela pediu os exames e eu fiz a mamografia, fiz a ultrassom e tinha dado cistos, né? Cistos, não deu nódulos. Então ela disse, ó, vamos fazer cistos, não tem perigo, mas a gente pode fazer a punção, porque se você estiver incomodada, a gente pode fazer a punção para esvaziar, mas depois pode encher novamente. Aí eu disse, tá bom, doutora, vamos aguardar. Enquanto isso, eu marquei para outro mastologista que já me atendia desde quando eu tinha 34 anos, que é o doutor Paulo, e fui no doutor Paulo, né? E quando eu cheguei lá, ele disse, ó, vamos fazer a punção guiada por ultrassom. Essa punção para fazer a biópsia guiada por ultrassom, você vai fazer na clínica tal. Ele indicou as clínicas, né? Eu fui, fiz com a doutora Rita na Rádios, na clínica Rádios. Por sinal, ótima médica, me atendeu muito bem. E ela fez a punção, mas ela disse que a ultrassom já tinha mudado, da anterior já tinha mudado e já tinha aparecido outro nódulo. Aí ela disse, mas eu vou colocar na observação e ele vai fazer o acompanhamento, o doutor Paulo. Voltei no doutor Paulo e ele pediu uma ressonância. Na época tinha dado o Birredes, né? Birredes tinha dado 4. Aí voltei com ele pediu uma ressonância. Fui, fiz a ressonância e depois ele pediu uma ultrassom com a mesma doutora que fez a ressonância, para ela comparar, né? E ela colocou o Birredes 4B, que ela já era assim sugestiva. Ele disse: "Não, mas não se preocupe, porque a chance de dar maligno é 20%, é muito pouco, não dá 4. 4 é muito, é uma chance assim mínima. Mas mesmo assim eu fiquei preocupada, né? Eu disse, e apareceram 3 nódulos na mama direita e um nódulo na mama esquerda. Então eu fiquei desesperada, né? Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, vamos fazer a biópsia, vamos fazer a cirurgia, tira e faz a biópsia. Eu acho melhor do que ficar fazendo punção, faz biópsia.
é melhor. Aí ele disse, não, pô, então tá bom, marcamos, né, a cirurgia e ele... E tanto é que eu nem falei pra minha família que ia fazer nas duas mamas, né? Só disse que ia fazer um procedimento simples, eu não queria preocupar ninguém. Ó, vamos fazer um procedimento simples, me internei 5h30 da manhã na autoclínica e fiz, né? Saí 11 e pouco da manhã, foi coisa rápida. E uma semana depois saiu a biópsia, né? E antes de sair a biópsia, eu orei, né? Entreguei a Deus. Eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade. Haja o que houver, eu vou te adorar, Senhor. Eu vou te adorar, te glorificar. E olhei a biópsia na internet, né? Eu tinha que imprimir e levar para o doutor Paulo. Quando eu abri, né? O primeiro nódulo tinha dado carcinoma. Essa palavra, meu Deus, essa palavra é horrível. Eu fiquei assim em choque, né? Quando eu vi, eu comecei a chorar. Aí chamei a minha filha, né, e disse a ela disse calma, calma. E ela já ligou para os outros meus filhos, já foi dizendo, ó, vem para casa que a gente vai ter que ir no médico com a mãe. E eles vieram, e quando foi meio-dia, a gente foi lá no doutor Paulo, e ele nos acalmou, né, explicou, olha, realmente deu câncer, mas hoje a medicina está muito avançada, não se preocupem. Eu disse, olha, a minha mãe teve, a minha irmã teve, e todas ficaram curadas, vocês não se preocupem, vai dar certo, ela vai ficar boa. Mas nosso coração fica acelerado, né? Um diagnóstico desse abala muito, então eu fiquei muito abalada, né? Isso foi numa sexta-feira, então passou sábado, domingo, e eu passei sábado, domingo e segunda sem dormir. Sem dormir. Totalmente assim, está de choque, né? Está de choque. E quando foi na terça-feira eu voltei lá, né? E Deus é tão bom que tinha uma paciente que estava também aguardando. E ela conversou comigo e ela disse, não, tenha calma, fique calma, não é... Tem tratamento, a minha sobrinha teve, ela 26 anos e tratou, e a minha irmã agora tá tratando aqui e vai ficar boa, então fique assim não. Mas eu fui falar com o doutor Paulo, né? Então na hora que eu fui falar com ele, eu não conseguia nem falar, né? Eu fiquei assim sem palavras, eu queria perguntar as coisas a ele, mas na hora não saía, eu fiquei de tão nervosa que eu estava. Aí ele disse, tenha calma, confie no seu médico, a gente vai fazer a cirurgia, eu pedi já os exames, você já começou a fazer, eu disse já, doutor, falta só um que eu vou fazer na quarta-feira, mas já estou fazendo os exames pré-operatório. Pronto, quando tiver com os exames, você volte aqui que a gente vai dizer como é que vai ser. Mas tenha calma. E enquanto isso, ele passou um calmante, alprazolam, 0,5 miligrama, para eu ficar mais calma e eu conseguir dormir, porque eu não estava conseguindo dormir. Né? E isso eu pedindo oração, né? E eu comecei a pedir oração, comecei a orar e pedir a Deus forças e pedir às pessoas para orarem por mim. Isso eu não sabia ainda que ia fazer a cirurgia, mas eu já comecei a pedir oração porque eu estava muito abalada. Né? E as pessoas começaram a orar e dizer, não fique assim, Deus é com você. Então eu fui ficando mais calma, né? Fiz um exame que era para saber se tinha metástase, que é um exame, é cintilografia óssea, né? E nesse exame, eu nem quis abrir, né? Eu digo, não, seja o que Deus quiser, a gente vai abrir na hora que o médico for abrir, ele vê. Então foi tudo assim, e a imunosquímica, você nem dizer o nome, também para saber qual o tipo do câncer, né? E ele viu na hora também, eu não olhei. Então ele disse, olha, não deu metástase. Então isso aí já, eu glória a Deus, aleluia, né? Oh meu Deus, obrigada, Senhor. Então a gente tem que ser grato, né? Ser grato. E ele disse, olha, o primeiro passo é a cirurgia, é a mastectomia, né? E como eu tive na direita, né, o câncer na direita, mas como a esquerda também, desde nova que eu vinha tirando nódulos dele e tudo, então foi opção, né, e também porque a minha mama é densa, a mamografia não era 100%,
Então a gente achou melhor também fazer a mastectomia preventiva da esquerda. Então ele marcou, pediu para eu ir no plástico, cirurgião plástico, e eu fui, e depois voltei lá com ele, já tudo certinho, ele pediu a autorização da Unimed, né, fez a guia, e eu solicitei a autorização da Unimed, voltei lá com ele para marcar a data, e a data ficou 9 de janeiro. Isso ainda era dezembro, isso era antes do Natal, né? A gente marcou, ele disse assim, olha, no Natal, a clínica Sony Imagem vai estar de recesso. Então, Natal e Ano Novo, eu não vou poder lhe operar. Porque o aparelho é da Sony Imagem, um aparelho que faz, que vê se teve, se atingiu os linfônodos, sentinela. Então, aí tudo bem, eu descansei, eu disse, doutor, olha, seja feita a vontade de Deus. Na data que o senhor colocar, que o senhor escolher, amém. Aí disse, só vamos marcar, tá aqui na minha agenda, 9 de janeiro. Aí combinou com o cirurgião plástico e tudo. E Deus é tão fiel, irmãos, que eu fiquei tranquila. Pedi oração, né? Avisei as pessoas, né, que eu confiava e tudo. Olha, dia 9 de janeiro é a cirurgia. Orem por mim, orem por mim. E também eu fui com anestesista. E eu soube, através da anestesista, que eu ia ser entubada. Nunca tinha ouvido falar essa palavra, entubada. Assim, não sabia o que era. Então eu fui, a doutora me explicou, né? Mas mesmo assim, eu fui ver na internet o que era ser entubada. Não era para eu ter ido atrás, né? Mas eu fui. E assim, no dia da cirurgia eu estava muito calma, eu já sabia mais ou menos como é que ia ser, né? Como é que a minha respiração ia ser através de aparelhos, né? Para não prejudicar o coração e tal. E eu já sabia como era mais ou menos, né? Mas na hora da cirurgia eu estava muito tranquila, né? Eu já tinha orado, já tinha pedido oração e tudo. Várias pessoas oraram por mim, teve irmãs que todos os dias e até hoje ainda liga para mim para orarmos juntas, né? Então eu estava muito confiante. Eu digo, Deus está no controle, Deus está no controle, né? Deus permitiu, para a glória dele, é para a glória de Deus. Então eu tava bem tranquila mesmo, né? Tanto é que na hora lá da cirurgia, a doutora anestesista tentou pegar da veia de um lado, não conseguiu, foi do outro. Um médico segurou na minha mão, né? Então eu senti assim, muito assim a presença de Deus ali. Senti a presença, o doutor Paulo ali, estudando ali como é que ia ser feita a cirurgia e tal, e tudo eu ainda estava acordada, né? E eu vi. Então eu vi todo um cuidado que eles tiveram comigo, né? Tanto o mastologista, que é o doutor Paulo, quanto o cirurgião, que foi o doutor Coraci, quanto a anestesista, a doutora Lorena, quanto toda a equipe, né, que estavam ali, que para mim simbolizavam, todos ali simbolizavam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos. Então eu estava protegida, oh glória, eu estava protegida, então foi uma paz assim tão grande. E ali ela disse, você vai dormir. E ali eu adormeci, né? E depois eu acordei, né, na sala de recuperação, né, disseram até acabou a cirurgia. Aí eu abri meus olhos, então eu lembrei de um salmo que eu tinha guardado, né, o Salmo 116, 9, que eu me apeguei com esse salmo, que eu disse, eu ainda andarei na terra dos viventes, eu ainda louvarei na terra dos viventes. Então eu digo, glória a Deus, eu estou viva, eu estou na terra dos viventes e eu louvarei o Senhor na terra dos viventes. Então foi uma alegria tremenda. Gente, eu ali sentindo dor, mas ao mesmo tempo eu estava alegre porque eu estava viva. Porque eu sabia que era uma cirurgia de 4 horas, eu sabia que eu ia ser entubada, que, sei, poderia ter acontecido alguma coisa, né? Mas Deus foi tão misericordioso que ele me resgatou, ele me deu vida, ele não permitiu que eu partisse ainda, né? Para a glória de Deus, né? Então eu estava feliz por estar viva, né? Glória a Deus. Então, mesmo assim, sentindo dor, que eu avisei, né? Lá eu avisei, tô sentindo dor. Então, na mesma hora me deram medicamento, depois eu fui pro quarto, né? E glória a Deus, eu senti assim, muito assim, fiquei muito assim, certa de que Deus estava no controle, que Deus estava ali, que era a vontade de Deus, que eles,
que Ele estava cuidando de mim, que Deus estava cuidando de mim. Então isso é maravilhoso, o cuidado de Deus conosco. Que Deus não nos abandona, é na alegria, na tristeza também, Ele está conosco. Mesmo no momento tristes que nós passamos, porque Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, assim como Jesus venceu e Ele passou por tribulações, assim também nós venceremos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, eu creio nisso. Embora às vezes, no momento da aflição, a nossa fé, ela seja tão pequenininha, né? Tão pequenininha como um grão de mostarda. Mas essa fé, ela pode crescer. Ela pode crescer. É só a gente alimentar a fé. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou alimentando a fé dia após dia, né? Então, depois que saiu o resultado da biópsia, né? Da glândula mamária, né? Que foi tirada, eu fui mostrar ao doutor Paulo. E ele estudou bem o caso, né? Estudou, eu fiquei esperando e ele disse, olha, eu vou lhe encaminhar para um oncologista, porque como o seu tipo de, de, de câncer é o HER2 positivo, tem que ser acompanhado por um oncologista. Então, você vai passar para quimioterapia. Na mesma hora, ele ligou para a doutora estava na clínica, ele disse, você está na clínica, eu vou lhe encaminhar agora. Então, na mesma hora, eu fui com a doutora, oncologista, doutora Virgínia, né, da clínica Pro Nutri, e ela me atendeu muito bem, né, ela contou mais ou menos como é que seria o meu tratamento, mas só que eu teria que esperar 3 semanas da cirurgia. Então, exatamente, eu estou em recuperação da cirurgia, que graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus dessa cirurgia, porque quando eu cheguei em casa, no dia seguinte da cirurgia, à noite, eu já estava movimentando os braços, né? Eu consegui dormir, na segunda noite eu consegui dormir tranquilamente. Então, nos dias seguintes eu caminhei, passei do jeito que o médico explicou, né, que o doutor Coraci explicou, eu fiz em casa quando eu cheguei. Eu caminhei 4 vezes ao dia, durante 10 minutos cada caminhada. Eu respirei, eu tossi, que eles podem tossir, eu tossi, eu abri os braços, então, do jeito que ele disse, e graças a Deus a recuperação foi muito boa, hoje eu tô com 16 dias, né, de operada, e só agradecimento, né, só agradecimento. Ontem eu fui no doutor Coraci, como eu coloquei um expansor, ontem ele encheu mais um pouco, né, esse expansor. Então, fica um desconforto na hora e tudo, mas é suportável, né? Graças a Deus é uma dor suportável. Eu já tô fazendo fisioterapia com a doutora Mônica, que eu gostei também muito dela. Então, ela fez muita massagem nos braços, na mama. Muito boa mesmo, gostei muito. Então, só agradeço. Só agradeço a Deus e entrego o meu futuro a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Então, eu só agradeço. Então, glória a Deus. E eu estou aqui para contar esse testemunho, que embora você esteja passando por um momento ruim, um momento de aflição, lembre-se que Deus é com você. Jesus te ama. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu porque Ele nos ama. Ele se entregou por nós. Ele se entregou de própria vontade. Né? Então é um amor assim, é incalculável. Então ele não nos deixa só em nenhum momento, mesmo no momento de tristeza, no momento de aflição, o Senhor está conosco. Então esse é isso que eu tenho para dizer, que foi o que eu passei, mas eu tenho certeza que se você estiver passando por algo, pode ser pouca coisa, ou pior do que esse caso, né? Deus é com você. Lembre-se, Deus é com você, Jesus te ama. Então se apegue com isso, em nome de Jesus. E obrigada por me ouvir. Amém, glória a Deus.